Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e é um prazer ter vocês conosco aqui. Muito obrigado. O Instituto Água Sustentável faz um trabalho de divulgação da água, dos usos da água, do bom uso desse bem tão importante para o nosso planeta. E nesse programa nosso, que é chamado Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa, porque o mundo precisa de água, nós trazemos pessoas para serem entrevistadas que têm uma dedicação muito grande, uma paixão pela água, que trabalham na sua vida ligado com água. E hoje, não menos do que isso, nós temos o João Evangelista de Souza, que é um artista plástico, documentarista, escritor e apaixonado pelo meio ambiente. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo trabalho dele e pela simpatia que ele vai trazer e conhecimento. João, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer bater um papo com você. Por favor, eu que fala agradeço. Um pouquinho. Que isso, a gente é que agradece. Por favor, conta para a gente aí como é que um pouquinho da sua carreira, quem que é o João Evangelista de Souza, e para quem não sabe, né, que o público em geral aqui é formado pelo pessoal da área de ciências. Conta um pouquinho para a gente. Bom, o João Evangelista de Souza é uma pessoa que começou a fazer comunicação, fui diretor de marketing de laboratório farmacêutico, fui diretor de marketing de distribuidora de medicamento, trabalhei em construtora, e num determinado período da minha vida eu não aguentava mais a vida corporativa e resolvi fazer arte. Comecei a fazer vídeo. Fazendo vídeo, conheci pessoas fundamentais na minha vida, falando de Brasil, né? Comecei fazendo vídeos de música, então gravei muita coisa para Belchior, 14 Bis, o pessoal do Clube da Esquina, e a música me levou à arte. Uma vez, então, eu fui convidado para fazer o vídeo de cinquentenário do MASP de São Paulo, né? O MASP faria 50 anos, e João Cândido Portinari, filho do grande pintor Portinari, me convidou para ser o produtor desse documentário. Então, fui eu para São Paulo com o Carlos Bracher, que é um grande pintor brasileiro, e lá na casa de Portinari eu comecei a fazer uns desenhos. E o Bracher falou, você nasceu para pintar. E eu falei, não, para pintar? Não, eu nunca pintei. Ele falou, não, você não precisa fazer escola, você tem que pintar e se dedicar. E naquela época ele me deu o nome ali de 5 artistas para me procurar e certificar de que o que eu estava fazendo era arte. E lá fui eu, né? Falei com o Carlos Scliar na época, falei com Israel Pedrosa, falei com Bianco, que é Henrico Bianco, falei... tem o Inimar de Paula, enfim, Amilcar de Castro. E todos falaram, olha, esse trabalho é muito promissor. Né? E foi aí que eu comecei a pintar, e na medida que eu fui me dedicando à arte, né, cada vez pintando mais e dividindo ateliê com esses grandes mestres, Carlos Scliar, por exemplo, todos eles têm em comum uma coisa, o amor pela natureza. Né? E eu fui cada vez dedicando mais tempo da minha vida, né, a um trabalho de arte em que o meu objetivo principal, ao contrário de muitos artistas que querem vender telas, não é esse o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é levantar questões importantes na sociedade e criar reflexão. Então, como artista plástico, quer dizer, eu continuo pintando, mas eu também produzo documentários. Né? Eu já viajei o Brasil inteiro, principalmente a região da Amazônia, ali, nos helicópteros da FAB, em várias vezes nos navios da Marinha do Brasil, em trabalhos humanitários, ficando 30 dias embarcado num rio ali da região amazônica. Fiz algumas exposições pelo mundo também. Né? Então, assim, basicamente, João Evangelista é um cara que decidiu não ganhar dinheiro. Né? Eu considero que a arte me dá o suficiente para sobreviver, mas eu nunca tive a intenção de ter dinheiro para ficar rico, apesar de ter muitos amigos milionários, o que me facilita muito ter acesso a determinados lugares importantes do ponto de vista de conhecimento, né? Mas a minha ideia é sempre divulgar material para que as pessoas reflitam, porque sem o meio ambiente não há vida. Né? Existe essa maluquice hoje no mundo, que você vê agora a ONU falando sobre essa questão do clima, e nada tem sentido se não houver um planeta. Né? E o ser humano está conseguindo esquecer que o planeta é mais importante do que determinadas questões consumistas apenas. Então, esse é João Evangelista. Ótimo, ótimo. Tem tudo a ver com o que nós fazemos aqui, né? A gente também tem, nós compartilhamos os mesmos objetivos, muito legal
A gente tem acompanhado o seu trabalho aí, um trabalho muito, muito interessante, que eu recomendo as pessoas a olharem. Depois nós vamos colocar todos os links para vocês clicarem aí e verem o material do João Evangelista, que é muito interessante, e para valorizar o nosso próprio planeta. Então vamos lá, como é que você, nesse seu trabalho, como é que você consegue envolver o meio ambiente? Você falou aí, você começou a estudar com... Também não começou mal, né? Os artistas que você... Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Um pessoal muito bom, né? O Carlos Bratti, muito o bom. Amilcar, nossa. Muito bem, muito bom. Na verdade, quando eu comecei a pintar, e aí você está coberto de razão, eu tive como padrinhos na arte, né? Quer dizer, eu pude dividir ali, e ainda hoje, né? O Braster é muito amigo e a gente troca muita ideia o tempo inteiro ali, inclusive hoje no WhatsApp. Naquela época, Scliar vivo, o Amilcar de Castro vivo, né? Então assim, e eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, né? Cercado de montanhas e muitas cachoeiras. Existe um contraponto em Minas Gerais que você vê ao mesmo tempo que você vê em Minas Gerais uma natureza exuberante, você tem também uma extração de minério que vem da época do Império. Então você também vê ali a natureza destroçada, né? Cara, então, o nome do estado de estudo. Sim, né? Sim. E aí o que acontece? Ali em Minas Gerais começou a estar na minha cabeça uma coisa que eu considero fundamental, é a questão do ser humano e da sociedade brasileira conseguir, e no mundo, claro, né? Mas conseguir uma situação de equilíbrio. Porque, é claro, o ser humano precisa se movimentar. Por exemplo, eu sou um apaixonado por aviões, né? Eu viajei a Amazônia toda, literalmente toda, em helicópteros da Força Aérea Brasileira, né? Para lá, para cá, em aviões da Força Aérea Brasileira. Quer dizer, o avião polui demais. Mas, por exemplo, existe a possibilidade de tentar criar aviões que poluam menos, né? Você vê que a Embraer hoje, inclusive, está com um projeto lindíssimo de avião movido a energia elétrica. Então, o que acontece? Na medida que você começa, então, eu consegui ter esse acesso a esses pintores no início da minha carreira. Na medida que você, então, toma consciência da necessidade do equilíbrio entre produção, meio ambiente e incorpora isso na arte, você consegue perceber o seguinte, que a sociedade ela precisa de pessoas e institutos como o seu e outros mais que eu conheço, que conseguem levar a mensagem de é possível você fazer meio ambiente, preservar meio ambiente e também fazer um consumo de forma sustentável, né? E esse é o caminho. E, em particular, no caso da água, o que mais me tocou foi as viagens pela Amazônia. Quando eu vi aquela região maravilhosa, aquele tapete verde, né? E recortado por aqueles rios serpenteando, a 4.000 pés de Black Rock, helicóptero de porta aberta, eu já chorei sozinho, olhando aqueles rios e aquela coisa maravilhosa e pensando, gente, pensar que boa parte dos seres humanos não percebem a grandeza que é estar no planeta Terra, né? Então, eu considero que eu faço arte, mas vocês que estão na ciência fazem a arte mais preciosa de todas, que é tentar levar para as pessoas a real importância da vida, a real importância desses 90 anos que nós ficamos aqui no planeta. Porque acumular dinheiro é uma coisa que você olha ali tem uma cifra, me perdoa, que pode não significar tanto do ponto de vista de vida, mas viver e fazer ciência, né? Você me comentou um pouco antes que você quase virou aí um cineasta, né? Mas eu acho que você continua fazendo um filme maravilhoso, que é um filme levando as pessoas a viver uma vida de sonho, que é uma vida que valoriza o meio ambiente e a água. Muito legal. E como é que você consegue tratar a água na sua arte? Porque com pintura, como é que você faz? Você usa água na pintura? Você usa o tema água? Conta pra gente aí qual que é a sua arte. Primeiro, inspiração, né? No último, por exemplo, a última vez que eu viajei antes da pandemia, eu fui no navio da Marinha, eu fui navegando todo o Rio Purus no trabalho humanitário. Então, eu tenho até imagens que eu posso te ceder aqui, te passar pedaços dessas imagens, vendo o rio, né? O pôr do sol naquele rio, as populações ribeirinhas utilizando daquela água para tomar banho, para cozinhar, para subsistência, né? Quando você caminha no meio da floresta, por exemplo, encontra um poço de água também, é uma coisa maravilhosa. Do ponto de vista prático, o que eu passei a fazer a partir de 2019?
eu peguei os helicópteros da FAB, é um trabalho que vai continuar, inclusive. Eu estou recolhendo água dos principais rios da região amazônica, aqui também no Paraná, onde eu estou vivendo, em Curitiba, na região ali também de Minas Gerais, enfim, no Brasil inteiro. E eu quero fazer um trabalho em que eu vou fazer uma tela com água. Eu quero só água na tela. Eu estou pensando em que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 2 vidros, provavelmente, eu vou fazer um laminado, e entre os dois eu vou colocar a água do Rio Amazonas, a água do Rio Purus, a água do Rio, enfim, do Rio Negro, né? E ali do lado ali eu quero colocar a água antes e depois da pandemia, se essa água está pura ou se essa água está contaminada. Porque o outro lado, né, dessas viagens à Amazônia, e aí sim você fica entristecido, é quando você sobrevoa, por exemplo, um garimpo ilegal, que você vê a água com mercúrio, você vê aquela água toda barrenta, você vê, por exemplo, que a água está sendo menosprezada, né? E isso a gente assiste agora, igual aqui no Paraná nesse momento, né? Que o Paraná está tendo uma crise hídrica seríssima, a gente está tendo água um dia, outro dia não. As pessoas não param para pensar em momento algum, né, que isso pode ser revertido, né, com consciência, né? E aí, de novo, você perguntou sobre as telas, então assim, eu quero fazer essas telas e fazer documentários e vídeos e levar isso para a educação básica, educação secundária e palestras em universidades, porque só com essa mudança de consciência, e as pessoas mudam de consciência tendo contato com o produto, ou, entre aspas, com a exposição, ou com o documentário, ou com a sua fala, e aí a gente pode deixar alguma coisa para filhos e netos. Porque Sim. A grande questão é a seguinte, né? Eu penso isso principalmente para os grandes empresários e para as pessoas que trabalham no dia a dia. O que você realmente quer deixar para o seu filho e para o seu neto? Porque um carro, uma casa, um terreno, mas isso não vai existir se não tiver um planeta sustentável. Né? Isso não vai existir se continuar esse aquecimento global. Então, que loucura é isso? Qual que é o motivo? Por que você vive? Por que você levanta todo dia? Ninguém vive mais do que 90 anos. Então, a grande questão é, você tem que ter um propósito na vida, né? E eu acho que um dos grandes propósitos que um ser humano pode ter na vida é a preservação do meio ambiente e, mais ainda, da vida. E aí não só a vida que está dentro da água, a própria água e a vida que depende da água, né? Ou seja, aqueles animais que também estão ali na floresta, que compõem toda uma fauna, as próprias árvores, né? Eu estava conversando com o Antônio Nobre, cientista, né? Aquele que criou lá a teoria dos rios flutuantes, e Antônio me contava que já foi provado por amigos dele que as árvores conversam ali, né? Entre elas na floresta. Então, a árvore que é maior, ela transfere água à noite para a árvore que é menor, né? Olha que coisa incrível, né? E a gente acha que uma árvore é só uma coisa ali que... Não, ela é um ser vivo, né? E a água mantém isso tudo. Eu acho que a água é vida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É legal você falar, porque você está tendo uma visão, você começa a trazer, com a sua experiência pessoal, as informações que a gente tenta mostrar aqui, que na história da biodiversidade, essas palavras grandes, e que muitas vezes não traduzem para as pessoas mais leigas o objetivo. Assim, você começa a falar e você vai criando figuras, né, que são fáceis de enxergar. É interessante. Como é que você vê a importância da água para as comunidades, né? Quando ela está representada numa obra, nas suas obras, nas exposições? Como é que você enxerga isso? Como você traduz isso para as pessoas? Engraçado, conversando com você, porque você é uma pessoa que inspira pessoas. Então você me levou a um outro ponto ligado à arte que eu acho muito interessante a gente comentar. Se você for perceber, pensando no cristianismo, né, mas eu não tenho nenhuma religião específica, mas pensando nas religiões, mas em específico, pensando no cristianismo, você vê que o batismo é água. Né? Então, o ser humano ele já nasce ali com água. A água é que vai purificar o ser humano. Né? Então, eu penso que na questão, voltando então à obra de arte, eu vejo assim... Mas desculpa, mas não só no cristianismo, porque no budismo também tem, né? A origem, se você pegar dos muçulmanos, eles também têm a origem num poço. A gente conhece a pessoa que está trabalhando com um poço, que é a origem da história dele. Então, ou seja,
todas as religiões e as culturas têm uma reverência grande à água, é uma relação, como você mencionou que a água é vida, ela está ligada à cultura assim milenar, na verdade, né? Milenar. Não, e exatamente, sem água, sem vida, né? Então, voltando a essa, não, acho fantástica essa sua colocação. E voltando às comunidades, o que eu percebo é o seguinte, né? É uma coisa tão básica, mas é tão importante você ver isso pessoalmente, né? Quando você, por exemplo, você vai numa comunidade ribeirinha, na região da Amazônia, que são as que mais me marcam, tudo é feito em torno da água, né? É perto do rio, é perto da lagoa, é perto do poço. Acontece a mesma coisa no caso da água subterrânea na região ali, né, no Nordeste. Então, eu acho que o ser humano, nesse início de século XXI, né, ele tem a oportunidade, e eu considero uma oportunidade, na verdade, o aquecimento global, parece meio contraditório, mas parece que o ser humano ele só se movimenta no caos, né? Ele só se movimenta quando a situação chega num ponto em que assim o fim está próximo, né? Como num filme exatamente, parece aqueles filmes hollywoodianos assim bem, né? Putz, filme cinema catástrofe, né? Mas é verdade, a gente chegou num ponto agora em que a sociedade começa a se conscientizar de uma forma que não é nada agradável, mas a gente assiste aquelas imagens da Grécia, Califórnia, a gente vê agora a própria Amazônia, né, há pouco tempo em chamas, em que a gente precisa preservar a água. E uma outra situação que eu quero falar muito da arte, que eu estou tentando fazer um documentário sobre a região, é a questão do cerrado, né? Você vê que o cerrado brasileiro, 80% do cerrado brasileiro já se foi. E aí, quando o cerrado se vai, essas águas subterrâneas se vão junto. Então, você vê pequenas comunidades de pessoas carentes, pessoas que não têm condição de nada, de nada, de nada, não têm acesso à educação, não têm acesso a nada. O que eles têm de riquezas é essa cultura milenar que vem e que eles estão ali vivendo, só Deus sabe como. Imagina sem água, quer dizer, acabou ali, morreu aquela população, morreu aquelas pessoas. Então, eu imagino que é fundamental a sociedade mundial, de uma forma geral, e a sociedade brasileira, tomar consciência que talvez, independente de religião, né, mas cuidar do outro, cuidar da sociedade, cuidar da comunidade é um dever de todos nós, porque a gente tem que preservar a nossa espécie, né? E a nossa espécie, ela depende sempre de água. Eu tive um convite maluco agora de um amigo, ele está mandando um captador de água para Marte. Eu até mandei para uma pessoa do seu instituto, que é a doutora Bruna. Esse amigo meu me convidou para tentar ajudá-lo, porque ele está tentando mandar para Marte. Ou seja, as pessoas estão indo para Marte buscar água, mas não preservam a água que tem Não aqui na preserva aqui Terra. na Terra, exatamente. Exatamente. É muito Exatamente. maluco isso, né? Então, assim, eu não sei o que falta mais para o ser humano poder acordar para a própria vida, né? Porque o que acontece voltando a essa amiga comum que a gente tem, que é a doutora Bruna, que infelizmente perdeu o pai dela nessa pandemia, né? E que Deus o receba de braços abertos, né? Eu me pergunto até que ponto as pessoas vão ter que perder o que amam para poder valorizar as Sim. coisas. Não é o caso da doutora Bruna, porque não estou falando do pai dela especificamente, mas eu falo sobre a água. Até que ponto o ser humano vai ter que perder comunidades, florestas, espécies, vida, como acontece com o Cerrado e outras regiões e biomas do mundo, para valorizar, quando a gente tem agora a possibilidade de mudar essa história, entendeu? Então, a arte se insere nesse contexto, e aí eu volto lá atrás de novo, no sentido de conscientizar, né, e de levar as pessoas à reflexão. E por isso a minha arte é uma arte que eu até tenho colecionadores importantes no mundo todo, e aqui no Brasil, Gilberto Chateaubriand, por exemplo, que é um dos principais colecionadores do mundo, tem obras minhas, mas não é o importante vender quadro ou ter coleção, o importante é criar a consciência e criar nas pessoas pelo menos uma pequena luz para que elas percebam que a vida é muito pequena para, primeiro, não aproveitar a própria vida e para gastar o tempo da vida de forma fútil.
né? O que a gente vê hoje, né? As pessoas perdendo tempo com pequenas coisas que não vão contribuir nada nem para elas, nem para a sociedade, nem para a família, nem para os filhos, nem para os netos. Assim, é uma vida que não faz muito sentido na minha cabeça de artista, não. É muito legal a sua conversa. É o seguinte, a gente tem alguns assuntos, e eu tô aqui, você falou que eu sou inspirador, e eu acho que é o contrário, é você que está sendo inspirador, né? E eu fico prestando atenção, Gentileza. e as coisas são assim, em alguns assuntos. A gente trabalha com ciência e a gente vê que tem alguns temas que tocam mais o coração das pessoas. Então, existe um caminho difícil de você fazer, que é transpor a ciência para o dia a dia das pessoas. Parece que hoje todo mundo tem uma preocupação grande. A parte de aquecimento global, ela parece que transpôs essa barreira, e hoje todas as pessoas estão preocupadas em cuidar do planeta em relação ao aquecimento global. Só que a gente tem um problema em relação à água. Ela ainda não transpôs essa barreira. As pessoas só conseguem perceber o problema de água quando elas estão sem água, né? Está Exatamente. acostumado a conviver, então você está sem água, você percebe. Então a gente tem um problema grande, por exemplo, que ninguém menciona, que as cidades, você faz uma extração muito grande de água, um uso muito grande de água, né? De água subterrânea, poços, por exemplo, e essa água você traz lá de profundidade, muitas vezes essa água é uma água fóssil, ou seja, ela foi colocada, ela infiltrou algumas vezes há milhares de anos, e nós estamos trazendo para a superfície, e essa água termina no mar. Então, existem já estudos que mostram que em torno de 20% do aumento do nível do mar se deve à transferência de água do continente para o mar. E isso as pessoas não sabem. Então, a gente não consegue, ainda não sabe qual que é o balanço de energia que isso causa. Se isso causa aquecimento nos continentes, a gente não sabe, né? Porque ainda não está calculado. E a gente não tem essa noção de como é feito o uso de água. Se você faz o uso de água subterrânea num lugar na costa, todo o terreno ele vai descendo lentamente. Se você colocou mais 20% da elevação do oceano, essas cidades de costa estão sofrendo mais por efeitos do mau uso de água do que do aquecimento global, e as pessoas não sabem. Então, a minha pergunta é a seguinte: você que é um artista, e artista tem essa capacidade, né? Como diria o Ezra Pound, que é a antena da raça, né? Os artistas têm a capacidade de enxergar coisas, de transferir mensagens que às vezes os cientistas não têm capacidade, né? Então, como é que você enxerga essa relação entre artes plásticas, sustentabilidade, se a gente consegue fazer um caminho e contar com a sua ajuda? Olha, eu acho que existe uma coisa muito simples para ser feita no mundo todo, na verdade, e que não acontece de uma forma, pelo menos, eficiente. É a arte ser usada nas escolas básicas, secundárias e universidades para poder formar gerações que consigam valorizar e ter esse conhecimento. Porque através da arte você consegue tocar os corações, né? E aí eu não falo só, por exemplo, hoje, falando em século XXI, eu não acredito mais na pintura, só na pintura. Eu acredito que quando você faz uma exposição, você tem que ter pintura, você tem que ter vídeo, você tem que ter realidade virtual, você tem que ter sons, você tem que ter cheiros, você tem que fazer aquele indivíduo entrar dentro do espaço. Eu fui convidado para fazer Bienal agora de Florença nesse ano, mas em outubro agora, mas eu não vou poder, não, por conta da pandemia, essa confusão toda. Mas eu fiz isso em Liechtenstein, uma exposição em que eu consegui integrar essas coisas todas. E eu percebo o seguinte: quando o ser humano ele entra e consegue literalmente, por realidade virtual e cheiro e sons, ele consegue enxergar aquilo, ele muda. Então eu penso que um caminho para ser, enfim, utilizado a tecnologia é o quê? É você, enquanto instituto, enquanto escola, enquanto universidade, utilizar a arte e fazer as pessoas literalmente vivenciarem isso de uma forma integral, né? Porque quando você utiliza só o documentário, ou só a pintura,
é um fragmento, né? E a tendência é a pessoa até se emocionar, mas você não vai conseguir entrar na alma daquela pessoa. Eu acho que a arte tem que conseguir entrar na alma para que aquela pessoa mude a partir daquele momento em que ela teve contato com aquela realidade. E uma outra questão que eu acho também tão importante, tanto quanto as escolas, é fazer um trabalho de arte com empresários e cientistas. Por quê? Quando você me fala, por exemplo, dessa questão da água, eu não posso esquecer que boa parte da água também está sendo utilizada por indústrias. E essas indústrias têm que rever a sua forma tecnológica de trabalhar a água, né? Então, existe a necessidade do ser humano comum, da sociedade, dele utilizar a água de uma forma mais consciente e das grandes empresas também de utilizarem a água de uma forma mais consciente e sustentável. E isso se torna impossível quando as empresas, às vezes até com uma certa arrogância, não escutam a ciência. Porque Sim. Quando eu vejo você, doutora Bruna, aí eu falo do Raoni Rajão, doutor Raoni Rajão, o próprio Antônio Nobre, Carlos Nobre, cientistas que eu tenho contato, Ismael Nobre, o que eu percebo? São pessoas com a solução na mão, apresentando para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, e a sociedade falando, eu não quero ver isso agora. Por quê? Porque mudar é muito chato, ninguém quer mudar. Ninguém quer mudar. Por quê? Porque mudar um hábito é muito complicado, mas existe uma questão fundamental que eu coloco. Você tem filhos? Você tem netos? Você tem família? Se você não mudar, você vai estar condenando os seus filhos à morte. Você quer matar seu filho? É isso? Você quer matar o seu neto? É isso? Porque se você não mudar, você vai matar seus filhos e vai matar seus netos. É uma questão simples assim. Você vai matar essas pessoas porque essas pessoas não vão ter um mundo decente para viver ou vão viver num mundo tão caótico que podem morrer por violência mesmo. Porque vai chegar um momento em que o alimento, a água vai ser disputada como qualquer coisa valiosa nesse mundo e vai custar vidas. Então, assim, eu acho a palavra certa é ignorância, no sentido de ignorar informações, quando a ciência nos oferece isso tudo gratuitamente ou, entre aspas, por um preço irrisório em relação a custo-benefício, e a sociedade ela não se mobiliza. Uma das coisas que eu tenho feito como artista é tentar falar também com muitos empresários para levar para as empresas obras de arte, instalações, porque o que acontece? Um querer empresarial de empresários que têm poder, eles podem mudar o mundo literalmente. Né? Por exemplo, eu devo tentar conversar agora, retomar uma conversa com a Embraer. A Embraer vai fazer um avião elétrico. Olha o que isso significa para o mundo. Né? O que significa para o mundo entender que o Cerrado tem que ser retomado para que, como você disse, quer dizer, e isso é engraçado, uma pessoa que me falou de água e me tocou muito, principalmente quando você me fala que seu doutorado foi no Canadá, né? E é o lado oposto, mas foi a Mir Klink. Eu estive com a Mir Klink conversando, nós somos não muito amigos de todo dia, mas amigos, né? E a Mir me falava assim, quando ele chegou a primeira vez lá na Antártica, né, ou Antártida, o quanto que ele ficou assim surpreso de ver a degradação da Antártida. E o pior que ele considera, naquela época, quando ele me contou, que ele falava que várias equipes científicas estavam pesquisando a mesma coisa o tempo inteiro. Então, assim, em vez das equipes conversarem, as equipes simplesmente cada uma pesquisando a mesma coisa. Então, eu percebo que pessoas independentes e pessoas que têm essa capacidade de serem independentes, que é o caso do seu instituto, é o caso de Amir Klink e outros cientistas que eu conheço, vocês têm uma possibilidade de contribuição muito maior, porque vocês podem conversar com todo mundo. Assim como eu, como artista independente, e faço questão, inclusive, às vezes, de fazer tudo até do meu próprio bolso, batendo na porta de empresa, pedindo dinheiro, justamente para poder estar falando com todas as pessoas, né? Então, é isso. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, cuidar do planeta, né? E essa sua fala dessa terra se acomodando e do mar subindo, imagina, isso é desastre certo. E a gente sabe disso. E a loucura é por que não fazer nada? Você entende?
Aí eu volto a Ismael Nobre, que teoricamente seria o nosso ministro do Meio Ambiente nessa gestão, mas infelizmente não foi. Mas, se Deus quiser, nas gestões futuras, os ministros, as pessoas da ciência que estão fazendo políticas públicas, pegarem pessoas como o seu instituto e mais cientistas e se munirem dessas informações para conseguirem preservar, né? Claro, claro. É verdade, é verdade. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está fazendo um trabalho, nós estamos montando um projeto com um instituto, chama União Israelita Brasileira do Bem-Estar Social, UNIBS. Nós vamos fazer um Sim. trabalho cultural, na verdade, sobre arte e cultura ligado à água. A gente quer fazer durante uma semana, tem vários trabalhos, tem vídeo, tem podcast, tem não sei o quê. Muito legal. Você tem algum trabalho que você faz nesse sentido com água que a gente possa pensar em trabalhar junto, alguma coisa assim? Não, mas de cara eu já te dou uma bela sugestão. Faça dentro desse espaço uma exposição interativa, em que os alunos consigam sentir o que é água, né? Através de sons, através de pintura e projeção. Eu me disponho a ajudar, entendeu? Faria com o maior prazer do mundo. Por quê? Porque essas pessoas é que, quando a gente, né, não estiver mais aqui, seremos estrelas, né? Faz parte da vida, não perder a vida faz parte da vida, né? Isso é bom também para a doutora Bruna saber que ela também vai virar estrela e vai reencontrar o pai dela, como eu também vou reencontrar minha mãe, que já não está mais aqui, mas isso vai fazer com que essa geração que chega tenha um contato que toque a alma. Eu acho que o ser humano só muda quando a alma é tocada, né? Quando você só fala com o racional ele não promove mudanças, mas quando a alma é tocada junto com a sua criança, o seu emocional, e eu acho que a arte tem essa possibilidade, você muda aquela pessoa. Então, assim, se você quiser, eu estou à disposição, é claro, a gente pensa de uma forma de fazer uma exposição ali barata, claro, para poder ser viável e interativa, mas que toque a alma dessas crianças, que elas saiam de lá pensando, olha, eu tive uma experiência hoje que foi incrível, né? E chega contando para o pai e para a mãe, e essa lembrança, né, e essa memória acompanha para o resto da vida. E quando ela tiver adulta, ela fala, não sei porque eu gosto tanto de água, mas eu gosto. E está você atrás disso aí, com essa sua capacidade incrível de produção. É bem isso, é bem isso. É falar para o coração das pessoas, porque a gente só fala... a gente tem uma experiência, eu falo sempre isso, falar para os alunos, né? Uhum. E tem algumas coisas que você gosta porque você gosta. E tem algumas coisas que você gosta porque você aprende a gostar. Então, em geral, ciência é assim. Você não nasceu que você é apaixonado por ciência, mesmo porque você teve que aprender a ciência. Então, você vai aprendendo, e essa é uma paixão desenvolvida. E à medida que você aprende mais, você gosta mais. Então, eu vejo isso na minha própria carreira, né? Que eu fiquei apaixonado pelo assunto. Então, você quer fazer com que esse assunto chegue às outras pessoas, você entende da necessidade, né? E a gente começa a esbarrar, eu conversando antes com você aqui, te expliquei, foi a essência da existência do Instituto Água Sustentável. É a gente fazer com que essas informações cheguem para um público muito mais amplo, que a gente consiga escapar do lugar comum de só falar entre os cientistas, conversar entre... pregar para convertidos, né? Exatamente. É muito engraçado, porque isso não muda o mundo, né? Você tem que trazer os não convertidos, né? Existe uma palavra aí que é um pouco piegas, mas eu acredito muito nela, que chama-se amor, né? Eu acho que o amor é a grande, talvez seja o grande caminho, né? Quando você consegue fazer ali um trabalho em que o amor existe dentro daquela instalação, ou existe dentro daquele produto que você está apresentando ali, para as crianças, principalmente, que estão numa fase de formação, aquilo acompanha a criança para o resto da vida, né? E eu acho que a instalação tem essa possibilidade, né? Porque você consegue, de repente, fazer um espaço, como eu lhe disse, que o custo não é alto, mas você tem ali a criança ou mesmo o aluno de ensino médio ou universitário entrando e nadando, literalmente entrando nessa piscina de conhecimento e saindo lá ali. Mas não precisa ser só. Eu acho que criança é um caminho muito bom, mas muitas vezes algumas informações que você convive no dia a dia,
elas passam sutilmente despercebidas. As pessoas, de repente, você mostra para ela, ela fala, nossa, é assim, né? E aí ela cai Não, eu dou um exemplo agora. Quando você me falou da Terra sentando e do oceano subindo, a informação que eu recebi de primeira mão, e eu fui imaginando o que você está falando, e assim, eu já estou pensando em como fazer, incorporar essa informação sua em alguma Claro, coisa que você eu tem vou fazer. cidade. Porque, Na China isso acontece, você tem vários lugares que isso pois acontece. é. Então assim, veja o quão grandioso é o conhecimento científico, né? E o quão grandioso é esse tipo de informação. Assim. O que eu acho, na verdade, como você disse anteriormente, que talvez seja o grande desafio da ciência e também o desafio da arte, é unir as duas linguagens para chegar no ser humano de uma forma interessante e que produza resultados. E aí, de novo, eu volto a falar dessa interação, de levar exposições de cunho científico para empresas, para as escolas, para as comunidades, né? Porque se a gente tiver que esperar, né, o mundo ter que aquecer mais 1 grau para todo mundo se movimentar rapidamente de novo, pode ser que não dê tempo, né? Então, eu acho que a gente está num momento de virada do planeta agora, né, em que eu acho que é fundamental a gente produzir resultados, né? Eu tenho tentado falar com alguns grandes empresários fora do Brasil também, né? E a ideia de falar com esses empresários que têm, inclusive, uma capacidade em empresas mundiais ali sob seu comando, é justamente de tentar tocar, porque na medida que esses empresários resolverem abrir a porta das empresas e resolver abrir a mente também, a gente consegue resultados efetivos do ponto de vista da arte e da ciência, e principalmente para a humanidade, né? Porque uma das coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir isso, né? E eu falo isso desde o início da minha carreira. É fundamental o ser humano ter consciência da sua própria morte, porque a partir daí ele sabe a sua insignificância e a sua importância ao mesmo tempo, né? Então, o ser humano, quando ele está ali pleno, ele tem essa sensação de como, né, eu sou eterno. E, na verdade, não, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho para deixar um legado para os filhos e para os netos. E lembrar o ser humano, às vezes, dessa sua finitude faz com que ele, de novo, ele repense nas suas prioridades, né? Só para ilustrar uma coisa engraçada, as pessoas normalmente já passaram por isso, muita gente já passou por isso. Teve momentos que eu estava voando sobre a Amazônia, de Black Hawk, já aconteceu de eu estar voando em aviões, sei lá, o Casa, o C-130, em que você passa por uma grande turbulência e balança tudo, e você fala, agora... Aí você já começa a fazer, bom, tem que fazer isso, 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 isso. Aí, quando o avião pousou, você esquece disso tudo, né? Mas existem momentos na sua vida, assim, que você refaz a sua vida toda, fala, gente, isso aqui não tem sentido, isso tem sentido. E eu acho que a gente tem que, de certa forma, na medida que você lembra do ser humano da sua finitude, de repente ele pode refazer a agenda de prioridades de vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. É colocar a vida na perspectiva correta. É bem isso. É bem isso. Né? Precisa fazer. Muito, muito interessante. A gente tá trabalhando, você mencionou algumas coisas aí interessantes. Uhum. A gente tem alguns trabalhos, de fato, de levar conhecimento para as pessoas. Hoje não falta ferramenta, né? Não dá para reclamar Não. que você não tem a ferramenta. Mas existe uma dificuldade grande de conversa, né, entre as áreas. Por quê? Porque os artistas conversam um pouco com os cientistas conversam... Infelizmente. Né? Então, essa parte de transferência de informação, ela está muito, muito aquém do que deveria ser. Porque a gente tem, sei lá, o que eles chamam de torre de mármore, o sujeito está lá quietinho, estudando e não fala com os outros. A mesma coisa, o artista faz uma obra hermética que ninguém consegue participar. E essa interação que Concordo. você propõe, sei lá, você propõe uma instalação onde o sujeito chega lá e ele tem uma imersão, ele sente, ele ouve o barulho, ele começa a fazer relações. Sim. Porque o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa que faz conexões sem a gente precisar estar consciente, né? Então, essa É,
forma de interação é que eu acho que é interessante a gente fazer entre você, que tem essa sensibilidade. Não, e uma coisa que você comentou, por exemplo, a gente fala, você falou da água subterrânea ali na região do Nordeste, por exemplo. Imagina um sertanejo com um óculos de realidade virtual, entendendo da onde vem a água que ele está tirando. Claro. Olha que incrível isso, né? E o contrário também, né? Você levar para as pessoas que moram aqui no Sul, no Sudeste, que têm uma vida, entre aspas, cosmopolita, aquela realidade, em realidade virtual, a vida no sertão. Então, essa troca é muito grandiosa, né? A questão, assim, aí a gente volta para aquele ser humano, né, que é o ser humano que vive uma vida ordinária, no sentido de acordar, trabalhar, voltar para casa e não experienciar a vida, né? Então, talvez um grande trabalho da ciência junto com a arte é levar esse ser humano que vive essa vida cotidiana, sem muitas novidades, né? A saber o que é a própria vida e, a partir daí, movimentar na sua própria vida para mudar o mundo para melhor, né? Porque o que acontece? É sempre possível, numa cidade como São Paulo, por exemplo, você se apropriar de um espaço e transformar aquele espaço no espaço da água. É possível conversar com o secretário de Cultura, de Educação do Estado, ninguém vai falar não, né? Então, esse tipo de desafio, eu acho que é um desafio que vale a pena ser corrido, sabe? Vale a pena ser enfrentado. Concordo, né? concordo. Pode contar, porque estou aí para, não só eu, mas arrebanhar outros artistas. Algumas coisas, é bom você falar, você está fazendo uns trabalhos com água. É muito legal, a gente só lembra de água, né, fora da torneira quando a gente vai passear. É assim que É verdade. funciona. Né? Então você vai no lugar, você vê o mar, se a água do mar não está limpa, você reclama que você não pode se banhar, você vai numa cachoeira, você não pode entrar na cachoeira porque a água não está boa, você vê um rio poluído, né? Então, essas coisas, só que essa relação se perdeu, a população é muito grande, a gente fica longe da fonte real de água, né? Então, no nosso caso, o nosso trabalho é mostrar que a atividade das pessoas, e eu acredito muito nos indivíduos agindo, e não só em governos agindo, eu acho que o governo tem uma função importante, mas as pessoas têm que incorporar a sua própria consciência de mundo e serem as responsáveis pela própria mudança que ela quer que o mundo tenha, né? Para isso, a gente precisa passar algumas informações. Então, água, ela é dada como fazendo parte do seu dia a dia. A gente só vai acordar quando faltar, é o que a gente comentou antes, né? Então, a ideia assim, é trazer para que as pessoas enxerguem essa relação da água e vejam isso em outras áreas. Dá um exemplo para a gente de um trabalho seu, de uma arte sua, que tenha água para as pessoas poderem imaginar, que tenha relação com água. Olha, eu acho que o trabalho mais recente é esse agora. Vai ser esse quadro, dentro desse quadro vai ter a água de vários rios diferentes que eu quero expor e colocando a situação da água. Eu acho que isso aí é uma coisa, é o que eu tenho assim de mais próximo que eu posso dar como referência de um quadro com água. Agora, já aproveitando a sua inspiração, eu tive muita vontade de ligar aí para São Paulo e a gente se apropriar de um espaço qualquer onde a população, quem sabe ali na Paulista, ali no vão do MASP, ou alguma região ali, né? E por que não criar ali uma instalação relâmpago de guerrilha de um final de semana e criar uma instalação de água no meio da Paulista onde não tem água, né? Porque é engraçado, se você for no YouTube hoje, você vai perceber o seguinte, eu te falo como usuário, tem muita gente que coloca som de água para dormir, som de chuva para dormir. Tem lá milhões, lá tem 18, 15, 20 milhões de acessos. Então, por que não criar, de repente, de uma forma como uma guerrilha e fazer uma experiência no meio de São Paulo ali? E a gente convida a imprensa, a gente convida as pessoas, a ciência, a gente convida artistas e cria ali um ambiente para as pessoas que estão passando conseguirem ter essa experiência e, inclusive, medir a eficiência dessa experiência, né?
esse é um bom desafio, hein? Esse é um bom desafio para levar água para as pessoas. Eu preciso do seu brain power aí para me ajudar, mas eu gosto da ideia. Não, eu adoraria fazer. A gente convida aí algum bom e grande músico, e isso não é complicado, porque eu tenho bons amigos nessa área, imagino que você também, e a gente transforma isso numa pequena guerrilha, claro, com o auxílio da imprensa, porque a imprensa também, sendo cultura e arte, a imprensa, e eu tenho tido essa experiência ao longo da minha carreira, né? Nunca fala não. É um trabalho do bem, não tem por que nunca fala não. A imprensa, na verdade, ela tem reverberado muito esse trabalho que eu tenho feito. Eu sou muito grato à imprensa, né? Tive como parceiro Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, esses grandes jornais do país inteiro, as grandes emissoras de televisão. Então, talvez aí seja um trabalho interessante. Até porque, quando você fala, por exemplo, a gente pode num espaço desse, falar da água subterrânea, a gente pode falar da água quando ela vira um espetáculo, como uma cachoeira, um grande rio ali da Amazônia, e pode exagerar uma imagem ali de realidade virtual para que essas pessoas tenham uma pequena experiência. Olha, isso é uma coisa bacana de ser feita. E não é caro, O que é o melhor, é uma coisa barata, né? Não, você já começou a falar que você vai falando e a gente já vai começar, o cérebro Não, vai... porque você pega, por exemplo, as associações, enfim. Porque o que acontece? Uma outra questão que eu acho muito importante é que existe hoje. Você tem grandes empresas que usam o marketing do meio ambiente. Então, você tem muita empresa anunciando e falando de meio ambiente. Até ontem eu vi o professor Vila falando no Jornal da Cultura, e eu concordo com ele. Tem muita empresa que fala em meio ambiente, mas não faz nada pelo meio ambiente. Mas, por outro lado, você tem algumas empresas que realmente usam o meio ambiente como marketing, mas estão ali, na verdade, vivendo o meio ambiente. Então, não é muito complicado conseguir esse tipo de apoio, né? Então, a gente vai ter condição, com esse tipo de apoio, de levar a população, que é a população brasileira real, né? Essa experiência com a água. Deu certo, começa a replicar. Né? Muito legal. Eu acho que São Paulo é um bom laboratório. Gostei da ideia, já tive algumas... Você está falando aqui, eu tô viajando nas ideias aqui. Vai ser legal. Sim. Vai ser legal. Não, e ainda na viagem... Você vê que você falou, eu já estou considerando que vai ser legal, nós vamos fazer. Não, pois é. E ainda na viagem, vamos colocar mais um tempero, então, nessa nossa salada aqui, ou nessa nossa comida. Eu vi não sei se você chegou a assistir Castelo Rá-Tim-Bum, né, na TV educativa. O Castelo Rá-Tim-Bum, que minha filha pequena mais gostava e que eu mais gostei, foi do Cocô. O Cocô falando da sua importância. Tem até ele cantando e por que ele é importante e tal. Me veio à cabeça, eu nunca vi uma exposição, por exemplo, de ninguém falando sobre as águas que são nojentas. Por exemplo, a água do esgoto. Água negra, isso chama de águas negras. Água negra, exatamente. Então, por exemplo, se você coloca ali no mesmo o ponto e o contraponto, quer dizer, a água negra e a água, você consegue aumentar esse impacto, tanto do malefício da água... Não tem nada de como é que fala, de nenhuma conotação racista, porque a água que sai do esgoto... Não, de forma nenhuma, exatamente. É a própria cor da água. Não, exato. E você consegue, na verdade, impactar falando da questão da água quando ela é bem utilizada e da água que é uma água que, na verdade, ninguém deveria nem poderia poluir dessa forma. Mas aqui em São Paulo isso é muito fácil, basta olhar para o Tietê que você já enxerga. Pois mas ninguém vê isso na Paulista e, de repente, está passando ali de baixo. Então, por que não colocar isso acima também numa exposição? Dar esse status à água negra, que ela apareça. Como, por exemplo, o Castelo Rá-Tim-Bum deu um status para o cocô. Né? Sem cocô, o ser humano morre. Né? Aliás, minha mulher trabalha na área de saúde, lá no hospital, está cansado de chegar pessoas que têm que fazer cirurgia de urgência porque não conseguem ir no banheiro. Então, é interessante você fazer esse contraponto, que é politicamente incorreto, inclusive. As pessoas só querem ver o belo, né? O bonito. Não, mas não é bem assim, né? Para aprender, você é obrigado a conviver com tudo. É assim que funciona. Não, e a sociedade tem produzido muito mais água poluída do que água decente, né? Então, sim, a sociedade tem que arcar com essa responsabilidade. É isso que nós estamos produzindo. Tem muita responsabilidade.
Muito legal. Ô, João, é o seguinte, o papo está muito bom, mas a nossa conversa já está chegando ao final, o nosso tempo. Não, sem problema. A gente Imagina, foi um vai prazer. voltar a conversar com certeza, porque o papo foi muito legal. E Eu vamos agradeço, colocar esses imagina. projetos em dia. Pode contar comigo e eu gostaria de poder contar contigo, porque eu acho que vai sair boa coisa dessa parceria, tenho certeza. Ó, estou à disposição para o projeto da União Israelita. Se Tá você quiser ótimo. fazer ali uma experiência de Vamos imersão com as conversar com você. crianças, Vamos conversar será com um você. prazer, tá? E Ótimo. essa experiência da guerrilha em São Paulo, eu adorei. Tem muitos amigos aí em São Paulo que com certeza ajudariam a viabilizar esse Eu projeto. também gostei, tenho uma ideia, depois eu converso com você em detalhe. Vai ser ótimo. Você vai gostar, tá bom? Ótimo. Tá bom. Tá, então, Obrigado pelo convite. se você puder deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo aí, por favor. Olha, a minha mensagem final é muito simples. A melhor forma de você cuidar do seu filho e do seu neto é preservar o meio ambiente e é cuidar da água do planeta. Dê esse presente a seu filho, dê vida a seu filho, preserve água e meio ambiente. É isso. Muito legal. Nós falamos aqui com o João Evangelista de Souza. Ele é artista plástico, vocês tiveram escritor, ele é um cara multi-talentoso. Vocês puderam ter uma pequena amostra. Nós vamos deixar todos os links aqui. Dê uma olhada no trabalho dele, vocês vão gostar bastante, assim como eu já gostei, já me diverti. Tá bom? João, de novo, foi um prazer imenso falar contigo. Um abraço, muito obrigado. A gente vai divulgar o seu trabalho e nós vamos trabalhar juntos, com certeza. Um abraço. Não, com prazer. Eu estou à disposição. Obrigado a todos aí. E desculpem o artista aqui, que ele fala muito mesmo e fazer o quê? Fala bem. Já assumi. Um abraço. Um abraço. Obrigado, João. Tchau. Nada. Tchau, tchau.